Já muitos falaram sobre a associação, sobre o simpósio. Eu também queria deixar as minhas palavras neste momento, dizendo que correm 30 anos sobre a criação da Associação Portuguesa de Psicologia e com eles o sonho tornado realidade de enquadrar na formação dos psicólogos portugueses o racional, o treino e a prática de investigação em psicologia. Celebraram-se em 2009. Os 7 simpósios nacionais de investigação que, entretanto, decorreram, mostraram onde estamos hoje. A pujança da formação de equipas, de produção, de debate, de publicação de investigação em múltiplas áreas da psicologia. A criação de prémios de investigação foi também um sonho e um projeto antigo da APP, que a direção cessante da Associação soube concretizar. O nosso obrigado à Luísa Lima e à equipa da Universidade do Minho que a acompanhou nesta iniciativa. Finalmente, encontro-me eu própria neste palco de prémios e, mais especificamente, no prémio de carreira. A carreira evoca percurso, continuidade, opções, validação, cruzamentos de saberes, equipas, trilhos abertos, confrontação científica, intervenção social. A carreira evoca em mim, para além de tudo isto, pessoas. E por isso as muitas pessoas que fazem intrinsecamente parte deste percurso, o mundo da universidade, da família e dos amigos, estão neste momento no meu coração. Tenho que deixar uma palavra especial ao Jorge Vala, com quem sonhei sempre partilhar este prémio. Não foi possível, mas é comigo que estás aqui. E termino dizendo, como disse Saint-Exupéry, na vida não caminhamos sós. Os que passam por nós deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Trouxe hoje para estar convosco nesta sessão de encerramento um conjunto de reflexões, de estudos, de conhecimentos que para mim obedecem a um percurso de pensamento e de problemáticas que tenho vindo a trabalhar com os membros das equipas com quem tenho estado, com os estudantes de doutoramento, com os estudantes de licenciatura, com os meus colegas, muitas vezes com a minha família também. Esta conferência chama-lhe, portanto, Crescer com Identidades Múltiplas, se isto se constitui como uma barreira ou como uma oportunidade. Crescemos com muitas identidades, pertencemos a muitos grupos. Vemos-nos como membros de muitos grupos, pertencemos a todos eles, temos ali alguns exemplos, e pertencer a muitos grupos representa estar presos dentro dos grupos, representa um encarceramento categorial. Isso é uma ilusão, é uma realidade. De qualquer modo, como muitos já sublinharam, a nossa identidade social é plural. Estas pertenças multiplicam-se ao longo da vida, vão tendo saliências diferentes, mas a nossa identidade é plural. E, portanto, o que fazemos ao longo da vida é ir decidindo qual é a importância relativa destas nossas afiliações, destas nossas pertenças em cada contexto particular. Estas categorizações, por vezes, fazemos-las por oposição, com oposições. Assim, temos o exemplo de classificarmos algumas pessoas como pessoas da civilização ocidental, são cidadãos, são cientistas, porque há outros que são, por exemplo, da civilização muçulmana, são do povo, são terroristas. Estas categorizações
fecham os outros dentro destas categorias, e o mais importante é que nós utilizamos estas categorias, muitas vezes, para justificar processos de dominação uns grupos sobre os outros, usamos para legitimar o processo de estigmação de grupos, muitas vezes que não têm proteção, que não têm como se defender. Como disse Amartya Sen, Prémio Nobel da Física em 2007, escrevendo um livro depois a que chamou Identidade e Violência, a imposição de uma identidade alegadamente única é muitas vezes uma componente crucial da arte marcial, que consiste em fomentar a confrontação sectária entre grupos. Podemos aplicar esta reflexão a esta questão das identidades múltiplas que aqui hoje nos traz, mais particularmente ao mundo, por exemplo, da escola, ao mundo do crescimento, que é um local de encontro e desencontro de culturas e de categorizações. Podemos perguntar-nos se a relação que as pessoas de origem portuguesa estabelecem com pessoas de outras origens apresenta sinais de que estamos a prendê-las, a encarcerá-las dentro de uma categoria de que não podem sair, tantas vezes uma categoria estigmatizada. Onde é que podemos ver esses sinais? Como se materializam esses sinais, por exemplo, na instituição escolar? E, finalmente, numa pergunta mais aplicada, que consequências para o sucesso, integridade pessoal e bem-estar dos membros das minorias tem este posicionamento? Queria recordar antes convosco um pouco este quadro da imigração em Portugal e as políticas educativas. As opções de política educativa têm sido adotadas, nomeadamente, pelo Secretariado entre Culturas, primeiro dependente diretamente do Conselho de Ministros, mais tarde do Ministério da Educação, depois adotou o nome de ACIM, Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, posteriormente ainda Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, que é o nome que atualmente tem, mas que continua a ser a instituição encarregue de pensar o enquadramento das pessoas estrangeiras que vêm para Portugal, os imigrantes, e desenhar políticas, sobretudo, que nos interessa aqui, educativas. Tem desenhado 4 políticas educativas com várias ideias. Primeiro, tem afirmado que reconhece a condição bicultural das pessoas que aqui chegam. Ou seja, vêm de uma cultura, chegam a outra cultura, têm uma condição bicultural. Segundo, os objetivos do processo educativo é consagrar a igualdade de oportunidades a todos os que entrem neste sistema. Terceiro, o modelo segue. Discute o modelo da integração com o modelo da assimilação. Se calhar estas palavras são-vos familiares. O modelo da assimilação politicamente hoje é usado nos discursos como sendo o modelo francês, enquanto que o modelo da integração é chamado modelo inglês. Ou seja, a proposta do modelo assimilativo para os estrangeiros, os imigrantes, os que vêm viver numa nova cultura, é que se assimilem, ou seja, que adotem os valores, as referências, a língua, muitos costumes da cultura onde chegam. É que se assimilem. Um modelo alternativo é um modelo integrativo em que se propõe que as pessoas façam isto mesmo, mas que compatibilizem isto com a manutenção dos valores da sua cultura, dos hábitos dos seus grupos, e que consigam conviver com estas duas orientações. Vamos ver, vou relembrar um pouco, vou ver convosco, esta questão do reconhecimento da condição bicultural e da igualdade de oportunidades. O que é que pode querer dizer? Ou seja, em que é que se traduz? Que consequências tem? Que consequências pode ter nas práticas de vida cotidiana desta instituição? Que consequências pode ter para contextos de aprendizagem, para fomentar o sucesso a alunos biculturais? Por exemplo, ao nível como se formam os grupos dentro da escola, a que chamamos de turmas.